Fala, meus queridos! Tá no ar mais um No Olho do Furacão, o seu programa semanal do site de apostas no YouTube com a lenda Jair Ventura Filho, o Furacão, o único ser humano a marcar gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo, nosso embaixador. Furacão, tudo bem? Melhor agora com suas palavras de elogio. Só não falou num jogo que foi muito importante no Maracanã, uma decisão contra quem? Ah, para com isso, cara. A gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso, cara. Deixa eu apresentar o nosso convidado mais uma vez, a nossa segunda parte aqui. Antes de qualquer coisa, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do site de apostas no YouTube. Para você que ainda não assistiu No Olho do Furacão, assista, curta, compartilhe. Deixe o seu sininho, clique no sininho, faça o que você tem que fazer. Para assistir o nosso programa, mande a sua mensagem também, mande sua pergunta para o nosso Furacão, que ele vai ter o prazer de responder. Estou pronto para responder. Então é isso. O Valdir Luiz, mais uma vez aqui, na presença, a segunda parte da visita. Mas tem que aplaudir. Valdir. Tem que aplaudir. Eu tenho que aplaudir meu ídolo, tem pouco no mundo. Essa rasgação de seda desde a semana passada, brincadeira. Pô, hoje a gente falou um pouco aqui, a gente revirou um pouco o baú de memórias do Valdir no último programa. Nesse programa a gente vai explorar o amor dele pelo Botafogo. Ele já falou um pouco disso na última quarta-feira, né? Mas agora a gente vai falar um pouco sobre esse Botafogo atual, Botafogo contemporâneo, o Botafogo que paga salário, que tem estádio, o Botafogo que tem dinheiro, o Botafogo que tem Tiquinho Soares e que ganha, né? Vamos falar um pouco desse Botafogo aí. Botafogo. Mas só vai falar do Tiquinho só? Não, pô, é Tiquinho, Vitor Sá, Eduardo, Adriel. Vai de trás para frente, não é de frente para trás. Lucas Perry, que inclusive foi convocado. Ensina para ele, tá? Lucas Perry, isso. De Plácido, Adrielson, que é o melhor zagueiro em atividade de futebol brasileiro. O Cuesta só não foi convocado, que é argentino, se não era, que é o melhor zagueiro pelo lado esquerdo que tem no Brasil. Marçal. É mesmo, você me aponta melhor do que o Cuesta. Que isso, me aponta o melhor. Cara, aí já chegou, a gente tá na zaga e já começou o exagero. De diálogo. Aí você tem o Tietê, você tem o Marlon Freitas, você tem o Eduardo, que é um fenômeno, você tem o Luiz Henrique, você tem o Vitor Sá, você tem o Tiquinho. O Botafogo hoje tem um elenco. O Botafogo hoje tem um elenco, tem uma SAF que está dando certo, tem um presidente que é muito competente na parte social do clube, a diretoria atuante, e o torcedor abraçou de novo o Botafogo. Porque o torcedor do Botafogo, ele ficou mal acostumado, na era Jairzinho, Roberto, Gerson, lotava Maracanã 80, 100 mil. Aí depois veio aquele título de 89, 90, Comebol, brasileiro, e nos últimos anos, infelizmente, o Botafogo não vinha fazendo grandes campanhas. Então o torcedor não ia tanto. Mas hoje, qualquer jogo do Botafogo dá 35 mil. O mínimo que dá, 35 mil. Teve uma bela participação em 2017, quando o Jair era o técnico do Botafogo na Libertadores, que por pouco nós não fomos à final. Não fomos à final, e não é choro, porque teve um pênalti em cima do Gilson no jogo contra o Grêmio no estádio Newton Santos, que o Grêmio jogou lá atrás, e o árbitro não deu. Talvez a história do segundo jogo fosse outra, claro. E o Grêmio foi à final. E aquele time do Botafogo era para ir à final. Um grande time dirigido pelo Jair, um jovem treinador, e eu posso falar que eu acompanhava diariamente aquele time, o trabalho dele. Um time que tinha bons jogadores, Gatito, você tinha o Roger, que não era um time individualmente muito qualificado, mas era um time muito bem arrumado taticamente, que era muito difícil ganhar no Botafogo. Verdade. Tinha o meio-campo com Ayrton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e o Camilo. O Camilo que hoje está no Mirassol. Na frente já tinha o Pimpão e o Rodrigo e o Roger. Então, se você analisar aquele time do Botafogo 2017, se fizer um quem, que é comum no rádio fazer, esse time de 2023 dá de 1.000-0. Mas aquele time tinha uma coisa, padrão de jogo definido. Verdade. Então, Tinha cara de quem? Tinha cara do treinador. Obrigado. Do treinador. O Jair, não é porque eu estar na frente do pai dele e da irmã dele, não. O Jair é um ótimo treinador. Eu estava lá no Botafogo, eu vou contar um segredo aqui, que talvez o Jair não saiba e o público vai saber agora. Por favor. Quando o Ricardo Gomes pediu demissão, quando o René Simões saiu,
o Jair já estava pedindo passagem. Não é que ele estivesse pedindo, mas o trabalho dele já estava pedindo passagem. Certo. E eu tenho um carinho muito grande pelo Carlos Eduardo Pereira, que foi um grande presidente do Botafogo, uma pessoa que eu gosto. E aí ele botou o Jair em 2 jogos. E o Jair ganhou os 2 jogos. Isso na Série B ainda, em 2015. Ganhou os 2 jogos. Aí veio o Ricardo Gomes, botou o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes foi muito bem, conquistou o título. Quando o Ricardo Gomes saiu, eu me lembro que eu estava almoçando no Rio Sul com o Carlos Eduardo e o Antônio Lopes. E o Lopes falou o seguinte: presidente, o Jair está prontinho para assumir esse cargo. O Lopes falou isso, eu estava na mesa. O Lopes trabalhava no Botafogo nessa época, fez um grande trabalho, supervisor. O trabalho dele foi maravilhoso. Maravilhoso, um cara que ajudou muito o Jair, ajudou um cara bacana. Esse período eu convivi bem. Estava todo dia no treino, eu era diretor de comunicação do clube. Responsável não era o assessor de imprensa, era o cara que dava o suporte para a assessoria. Sim, sim. Conversava muito com o Jair, orientava ele nas coletivas. Então, eu me lembro bem. E ele foi um sucesso. A estreia dele, nós ganhamos de 1-0 do São Paulo, gol de Sassá. Eu lembro. Então, ele estava prontinho e foi eu não digo que foi uma aposta, porque ele já vinha pedindo passagem. Quando eu digo pedindo passagem, é o trabalho dele, não é ele pedindo, não. Para você Tá certo. nos entender. E ele foi indicado e o presidente abraçou a ideia, tanto é que o presidente não anunciou ele como interino. O Ricardo Gomes saiu de manhã, de tarde o presidente falou: o técnico do Botafogo é Jair Ventura. Ele fez um bom trabalho, né? Um ótimo trabalho. Eu deixo por tua conta, por conta de todos aqueles que viram e tiveram a alegria de ver justamente o crescimento da família Ventura. Filho de tigre nasce pintado, cara. Eu lembro do trabalho dele também no Corinthians. Também. Muito Jair bom. Ventura, vem no programa aí, pô, dá essa moral aí pra gente aí. Ele veio eu prometo que eu não vou te criticar. Ele veio ele trabalhou no Corinthians. Ele pegou uma semifinal de Copa do Brasil com o Flamengo aqui no Maracanã. Foi. Ele botou, deu um nó no Flamengo. Ele botou deu os um nó 11 dentro Flamengo. do gol lá. Não, ele botou os 11 dentro do gol lá, pra sair no 0-0. Ele sabia que o time do Corinthians, como aquele time do Botafogo de 2017, com todo respeito aos jogadores, que eu gosto demais deles, hein? Gosto deles todos. Mas a gente tem que ser realista. O time do Flamengo, de 2017, já era melhor do que o do Corinthians. Quando o treinador tem que fazer isso. João Saldanha dizia, quando encontrava comigo no Maracanã: garoto, põe uma coisa na tua cabeça. Quem tem time bom ataca, quem tem time ruim defende. E é verdade. Não é verdade? Você tem que ser. É isso mesmo, Jair? Eu estou de acordo com a colocação do Valdir. Isso chama inteligência. Inteligência. Tu vai se expor? Tu vai se expor? Rapaz, eu estou olhando para você. Eu fico toda vez que eu olho para ele, não consigo esquecer. Você lembra do Maniceira, do Onça, aqueles caras que você riscava? Maniceira, Onça. Aqueles caras que você riscava? Então, Jaime. O Onça, então. O Maniceira dava pena. E era um grande zagueiro, mas não achava o Jair, tá procurando o Jair até agora. Você é daquelas pessoas que acham que o Botafogo tinha grande chance de fechar as portas? Não. É modo de dizer, tá? Não acho que isso ia acontecer. Mas a crise era tão grande que, se não fosse a SAF para salvar, ia ficar difícil o Botafogo figurar pelo menos entre os 12 principais clubes. Não, vou falar, olha, eu sou um cara otimista na minha vida. Eu sempre penso pelo lado positivo. Eu sempre vejo o lado positivo. Tem gente que não é. Eu sou otimista por natureza. Por isso que eu consegui tudo que eu queria na minha vida profissional, porque eu pensei, eu vou ser, sem passar por cima de ninguém, sem atropelar ninguém, sem apunhalar ninguém. Você pelo meu trabalho. Eu digo que não. Sabe por quê? Claro que a gente podia não estar brigando pelo título. Mas o Botafogo, a gente não pode esquecer, a gente tem que parabenizar a SAF. Parabéns, chegou muito bem. Mas não podemos esquecer as pessoas que já fizeram pelo Botafogo. Carlos Augusto Montenegro, Mauro Ney Palmeiro, José Luiz Rolim, Carlos Eduardo Pereira, os presidentes que antecederam o do Sérgio. E outros da década do Jair, como Rivadavia Correia Meia, o Ney Cidade Palmeira, Altemar Duda de Castilho. Hoje, essas pessoas já ajudaram muito o Botafogo. O Botafogo poderia não ter o time que tem hoje. Poderia estar brigando ali numa faixa intermediária de Sul-Americana, mas acabar um tempo muito forte. Clube de tradição não acaba.
Eu digo assim, pela torcida que tem, pela torcida que tem, a torcida do Botafogo, você vê hoje. Hoje você tem o orgulho de ver o torcedor do Botafogo nas ruas. E eu me identifiquei muito com o Botafogo, que eu trabalhava na Band com a camisa do Botafogo, e as pessoas me param, não. Até hoje as pessoas falam, eu vou torcer pelo Botafogo, hein? Eu sou Vasco, mas vou torcer pelo Botafogo ser campeão. Pô, os caras... Então você vê hoje... A criançada voltou a ser. Porque o Botafogo teve várias eras. Teve a era do Jairzinho, Roberto Gerson, que era uma era batigava todo mundo. Aí tinha torcida pra caralho. Aí depois veio a era de 89, a era de 95, e agora essa nova geração de botafoguenses que estavam encolhidos e agora voltaram de novo a sorrir. O Botafogo tem uma grande torcida. É que o Botafogo é diferente do Flamengo. Sem comparar, a torcida do Flamengo vai a qualquer jogo. A torcida do Botafogo é preguiçosa, só vai na boa. E agora tá indo na boa, tá lotando o estádio. Eu sempre de família, porque eu sempre fui translocado para ir, meu irmão. Não, esse jogo não vou, pode perder, não. Então eu sou botafoguense na boa e na ruim, cara. Tá certo. Boa e na ruim. Você acredita que era a única solução, era a SAF, ou você acha que teria outro modo do Botafogo voltar a figurar? Porque, assim, por que eu pergunto isso? Eu falei isso com o Zé Fogareiro, se eu não me engano. Um influencer botafoguense que veio aqui, muito gentil. Não, o cara que eu admiro. Então, eu fico pensando, assim, que no final das contas, deu certo com o Botafogo, ainda tá meio modorrento com o Vasco, mas eu acho que vai dar certo também. Com o Cruzeiro tá lá, tá caminhando e tudo. No final das contas, vai ser um descanso. O Curitiba tá lá. Quer ver uma coisa? A covardia que a TV fez... Vai ser uma bengala pros clubes. A covardia que a televisão fez, pagando de maneira assintosa Corinthians e Flamengo, deixando os outros lá embaixo. E o Palmeiras sobreviveu com o dinheiro da Crefisa, que é a da atual presidente. Então, infelizmente, tinha que haver a SAF, para não ficar esse disparate. O Atlético está cheio de patrocinador, o cara é dono de um monte de coisa, o Palmeiras e Flamengo e Corinthians, que a TV Globo acha que são os dois que tinha que jogar sozinho para o Corinthians o ano todo. Então, ficou uma defasagem financeira muito grande. E essa defasagem financeira causa o quê? O Flamengo pode pagar 1 milhão de salário, o Botafogo tinha que pagar 100. Agora, com a SAF, a coisa equilibrou. Então, a SAF, a do Vasco, com certeza vai acertar na frente. O Curitiba, o Bahia, o Fluminense, eu tenho uma amizade muito grande com o Mário, que eu vi o Mário, conheci o Mário desde menino, porque o padrasto dele era um grande amigo que eu tive, por sinal, um grande botafoguense, o Roberto Porto. Então, o Fluminense também já está negociando a SAF. É o caminho, o Jairzinho sabe disso. E é verdade. Se o Jairzinho jogasse hoje, ele era trilionário com a bola que ele jogava hoje. Se a bola que ele jogava... Viu, dona Dolores? A senhora que está errada. Ele era trilionário com a bola que ele jogava. Se ele jogasse hoje, naquela época já não ganhava. Naquela época, aí as pessoas falam, o Botafogo não ganhou muitos títulos importantes. Ganhou sim, mas fora do Brasil. Eu converso muito com o Gerson, no período que a gente trabalhava junto, a gente conversava bastante. O Botafogo, está aqui o Jairzinho, que não me deixa mentir. O Botafogo disputava Rio-São Paulo, ganhava tudo. Carioca ganhava tudo. E Taça Brasil. E excursionava pelo Brasil, pelo mundo inteiro com o Santos. Botafogo e Santos jogaram tudo que é lugar. Venezuela, Portugal, tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Se tivesse aquele monte de competições que tem hoje, se tivesse hoje Sul-Americana, Libertadores, ninguém ligava para Libertadores. O Botafogo tinha ganho tudo. Então, aquele time que não tinha nem férias, ficava alguns dias entre o Natal e o Ano Novo, chegava em janeiro, viajava, aí voltava para disputar o Carioca. Aquele time. Então, a pessoa vê com uma diferença. Hoje tem cotas altíssimas de televisão, de Sul-Americana, de Libertadores. Então, a situação tinha que virar SAF porque a coisa espremeu, então, e ficou uma diferença brutal, quando não era na época do Jair, que era tudo dentro do mesmo padrão. Isso, o que superava? A parte técnica. Hoje, a parte financeira é que toma conta. Você vê o Flamengo mesmo, não fazendo uma boa campanha, mas tem um elenco caríssimo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, e o Botafogo hoje deve estar no top do 5º ou 6º, mas não chega ao patamar de salarial de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que eram os grandes favoritos antes do ano do quem que é o líder? O líder é o Botafogo.
Interessante, né? Por enquanto, né? Interessante. Por não, enquanto. vai ser lido até... Há meses que ele fala isso. Vai ser lido até 5 de dezembro. E cada vez a distância está maior. Eu também acredito que o Botafogo será campeão brasileiro. Isso aí já, assim... Depois da campanha que fez no primeiro turno, acho difícil. Se fizer uma campanha 50% igual do primeiro turno, é campeão. Tem que. Fizeram as contas aí, tem que ganhar, acho que 9 jogos aí. Um negócio desse, cara, você vai ser muito tranquilo. Só não ganhou do Flamengo. Mas aí. Não ganhou do Flamengo porque teve a escalação errada e o senhor Rafael Claus. Pô, a gente não vai entrar nessa aqui, né, Era pra ter Jairzinho? que expulsar do de arbitragem. É, né? não, vamos sim. Por favor, né? Vamos botar as cartas para fora. Era pra ter Não vem com essa conversa, não. O Henrique deu 2 cotoveladas e o treinador errou também. O treinador também errou. O Bruno, falar no Bruno Lage, eu vi, antes de chamar você aqui, eu vi algumas atuações suas como comentarista, vi umas participações suas, foi no resenha do TF. Do TF, meu amigo Isso Thiago aí. Frank. TF, ó, você tá mais do que convidado para vir aqui também, tá? Eu assisto também. E aí, você, naquele momento, era dia 21 de março. Você até falou a data. Eu falo. Ó, 21 de março. Você falou que o trabalho do Luiz Castro era péssimo. O Botafogo não tinha padrão de jogo. Não tem, eu vou falar. Os caras são ruins. Não. Tinha que botar o Lucas... Qual é o nome do rapaz do meio-campo? Lucas Fernandes. Tem que botar o Lucas Fernandes com o Eduardo pra jogar. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Cara, o que aconteceu com esse time que não ganhava ninguém? Começou a ganhar todo mundo no Brasileiro. O comentarista de futebol, ele comenta em cima. A história a gente conta aqui. Mas Fato, futebol, né? Na hora tem que comentar. Presente. Botafogo, é inadmissível. O Botafogo não chegou, não ficou entre os 4 primeiros do campeonato. Fizeram uma tabela no campeonato, como fazem todo ano, e é natural isso, para que os 4 grandes façam a semifinal e final. Você queria com um time que perdeu para o Audax em casa, que perdeu para a Portuguesa, que não ganhava de ninguém. Pô, naquele momento merecia crítica. E eu sempre ressaltei, a minha crítica não é pessoal, a minha crítica é o esquema de jogo. Ele, a não ida do Botafogo às finais do campeonato e alguns jogadores entrarem em forma que vieram do exterior e que não tiveram férias, é um detalhe, ele fez com que o time se preparasse melhor para o Campeonato Brasileiro. E me surpreendeu o início do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Ganhamos do São Paulo 2-1, ganhamos do Bahia de 2-0, aí começamos, ganhamos do Flamengo 3-2, 3-0 no Corinthians, 2-0 no Galo. Então o time encaixou com peças. O Jair sabe disso, ele trabalhou com o Zagallo, com vários treinadores, mas teve momentos que o time não encaixou, se superava pela qualidade individual. Então o time encaixou. Então as minhas críticas foram de momento. E no futebol é momento, você não pode... A única coisa que você... o passado é uma coisa, você contar histórias bonitas é uma coisa, mas analisar o momento é bem diferente. O momento merecia crítica. O que aconteceu com esse Botafogo? Qual foi a mágica? Eu acho que o time encaixou dentro do que ele queria, com 2 jogadores abertos pelos lados, o Vitor Sá e o Júnior Santos. O Eduardo encaixou na função de meio campo, o Tietê... Parou de dormir, né? Porque ele é aquele meio o Tietê, a zaga assim, se acertou. Tudo já ia aqui, pode falar melhor do que eu. Vai tudo embora. É treinamento. A palavra é sua, vai. Tudo é treinamento, tá certo. né, Mostra para ele, mostra tudo é treinamento. O time ficou treinando. Agora, por que o Flamengo não chega? Por que o Botafogo fica com essa covardia dessa distância toda? Eu conheço um filme que o cara fica olhando para trás assim, venha, nem venha. o Botafogo Ele nem chama, porque a distância é tão grande que ele nem consegue olhar para trás. Retrovisor. Por quê? Tá bom. Você quer falar... Me responda primeiro. Você quer Por falar... que essa distância? Cara, o Flamengo, desde o início do campeonato, eu sou muito contra isso, tá? Eu, já cobri o Flamengo... Ele já perdeu a aposta para mim. Cobri o Flamengo na época do Adriano, cobri o Flamengo na época do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho muito... você abrir mão do Campeonato Brasileiro, principalmente um ano depois que você ganhou os 2 outros campeonatos, que foi a Copa do Brasil e a Libertadores. O ano de 2023 Mas era eu o acho seguinte... que o Flamengo não abriu mão. O Flamengo optou por um treinador que
tinha feito um trabalho razoável no Corinthians que desmantelou o elenco. Se tivesse mantido o Dorival Júnior, talvez o Flamengo tivesse um outro momento. Assim, talvez. Naquele momento eu concordei com a diretoria. Aí depois aí fica mais complicado. Mas eu acho muito injusto você ter um campeonato brasileiro. Porra, o Flamengo ficou 38 anos sem ganhar a Libertadores. Aí ganhou ano passado. Cara, tem nem um ano que o Flamengo ganhou a Libertadores. E os caras começaram a Libertadores e poupando o time no Brasileiro. E não, a Libertadores não, porque a final é no Maracanã. Cara, esquece final no Maracanã. Valeu a mesma coisa lá em Lima, valeu a mesma coisa em Guayaquil, igualzinho, a taça é a mesma. Ah, não, mas é no Maracanã em casa. Cara, esquece. Se o Flamengo fizesse a final no Maracanã, é a mesma coisa que vai acontecer com o Fluminense. Se o Fluminense for pra final no Maracanã, pode ser o Boca Júnior, pode ser a Seleção Brasileira, pode ser o Palmeiras. A obrigação de vencer é do Fluminense. Porque joga em casa. Joga em casa. Então, assim, a obrigação do Fluminense é ganhar. Certíssimo. Então, o Flamengo ia ter essa obrigação de ganhar ganhar e dar show. Porque se fosse 1-0, que nem foi contra o Atlético Paranaense, iam reclamar. E tem uma coisa muito importante aqui, o Jairzinho, para falar. O jogador, quando fecha com o treinador, é brincadeira. Os caras não fecharam com o Português. E lá no Botafogo, os caras fecharam com o Luiz Castro. Depois daquela campanha péssima no Carioca, os caras se fecharam e vamos jogar. Eu vou te dar um exemplo de 89. O time do Botafogo, tecnicamente, era inferior ao Flamengo. Se você analisar, fizesse um quem? O Flamengo tinha Zico, tinha Zinho, tinha Ailton no meio-campo, Andrade. O Flamengo tinha um timaço. A zaga era Jorginho, Leandro na zaga. Baita time do Flamengo. Mas o time do Botafogo se fechou com o Espinosa. Se fechou, falou, vamos ganhar. E ganhou. Não perdeu o jogo, se fechou. Se você fizesse um quem naquele momento, o Flamengo era melhor do que o Botafogo. Falta no Leonardo, né? 92, o Flamengo era inferior ao Botafogo. Mas o Flamengo, o Gil se perdeu no comando do time, o Flamengo se fechou com o time inferior e foi campeão. A gente, ali em 92, o Flamengo tinham 2 jogos. O Flamengo precisou de 45 minutos para ganhar o campeonato. Só um detalhe, se fosse o regulamento de hoje, não tinha decisão. O Botafogo tinha 13 pontos na frente. Mas aí... se fosse só... Não, é bom que a gente explique. Não, lembra um pouco ele. Mexe lá dentro dele. Eu queria... Antes de falar do Bruno Castro... Bruno Lage. Desculpa. Bruno Castro é uma mistura. Misturei. Do português, né? Olha o preconceito. Mais devagar, Valdir. Do Bruno Lage. Olha o que você está fazendo com ele. Não, a gente vai falar do 6-0. Você tá doido pra falar do 6-0? A gente vai falar. Como é que você sabe? Não, você tá falando aí pra caramba aí. Você quer falar do 6-0 de novo. Todo o programa a gente 15 de novembro de 72. Aí. Só isso. Eu vou falar do 6-0. 3 vira, 6 acaba. Foi isso, eu tô mentindo. Desculpa, tá? Eu ia mentir. Vai devagar, Valdir. Só falei um detalhe. Quando eu jogava... Vira, 6 acaba. Quando eu jogava... Jogava onde? Pode cortar o programa aí? Pode. Jogava onde? Nem no Caparó da Boca do Mato tu jogava. Deixa só eu falar, Valdir. Também assim não, pô. Quando eu jogava... Sim, fala. Quando eu jogava... eu não tinha o estilo do Jairzinho, não. Eu não tinha muita velocidade, não. Entendeu? Hoje eu parei de jogar jogo de vez em nunca, assim. A última vez que eu joguei tem mais de um ano. Mas fiz uns golzinhos lá no Espaço Laduma, lá no Jacarepaguá. Alô, Cláudio Melo, grande botafoguense. Um abraço, Cláudio. Mas não era isso que eu queria falar. Você estava falando do 6-0. Não, você que começou. Você começou. A gente vai falar do 6-0. Eu queria falar Falei do Bruno Castro, mas não é Bruno Castro. Bruno Lage. O que aconteceu pro Bruno Lage pedir para sair, botar o cargo à disposição depois da derrota contra o Flamengo? Uma estratégia, ao meu ver, totalmente equivocada. Eu entendi, por um lado, ele sofreu uma pressão muito grande quando foi eliminado na Copa Sul-Americana, que ele, na minha opinião, agiu errado. Ele tinha que aqui ter colocado um time forte, porque a gente jogaria depois com o Bahia no domingo, jogou na quarta, não teria desgaste de viagem, jogaria domingo com o Bahia, e ele fez errado. Ele botou um time fraco aqui, botou um time forte lá, acabou perdendo. Mas não vou crucificar com o erro de estratégia do treinador, não vou crucificar ele, que ele fez isso. Aí, quando perdeu para o Flamengo, ele teve aquela infeliz entrevista. Mas eu entendo até, por um lado, ele estava numa depressão muito grande. Ele tem um filho de 8 meses e um outro de 10 anos. E a família estava
estava fora, veio para o Brasil agora ficar um dia com ele. Até entendo, o cara estava sozinho, solitário, mas ele recebeu eu não digo uma bronca, mas teve uma conversa com o Textor e isso tudo os jogadores gostam dele, abraçou ele. Eu acho que isso não vai ter nenhuma interferência na sequência do trabalho. A escolha foi certa para conquistar o título, você acredita? Ele foi indicado por pessoas, ele tem um contrato até dezembro, porque ele tem um problema que a esposa dele não quer vir morar no Brasil. Mesmo sendo campeão, não acredito que ele fique, porque o problema dele é mais pessoal. Ele veio para o Brasil para conquistar um título com esse objetivo. O Luiz Castro deu todas as dicas para ele, que eles são amigos, mas eu não acredito que ele permaneça até por causa desse problema familiar. Se nesse período que a esposa dele está aqui com os filhos, se adaptar ao Brasil, ele pode até vir a renovar o contrato com o Botafogo. Mas se a esposa não se adaptar, mesmo com o título de campeão, que nós vamos ser, eu acho difícil que ele fique pelo lado pessoal. Porque ele tem um excelente salário, tem uma equipe que ele indicou, mas aí o cara sabe como é que era. O Jair sabe disso, você ficar sozinho no outro país é muito complicado. Pô, bem complicado. Você passou por isso, né, Jair? Várias vezes. Diversas vezes. É muito difícil ficar longe da família. Mesmo. Muito. Família, principalmente, né? Pô, é complicado. E é a tua sustentação, né? Pô, eu que já fiz Copa do Mundo, fiquei 20 dias, 30 dias fora e viajando com o Botafogo, eu sentia saudade de casa. É a tua casa, cara, é a tua família. Então é diferente. Mas acredita nesse título do Botafogo com Bruno Lage e Bruno Castro? Ele não é mau treinador. Eu conversei até com uma pessoa lá do staff e a coisa vai estar certa. Os jogadores gostam dele? Gostam. Conversa com o jogador. Está aqui o Jair, o treinador que não tem diálogo com o jogador não vai a lugar nenhum. Fica muito complicado. Eu fui supervisor do Botafogo, trabalhei com 4 treinadores. Se o treinador não passar confiança, sinceridade, lealdade, ele pode deixar você na reserva, mas se você gostar dele, você vai aceitar a reserva numa boa. Verdade. Quando eu jogava, eu gostava de técnico assim mesmo. Você aceitaria ficar na reserva? Não, porque eu jogava bem, eu era titular. Fiz uma pergunta e não me respondeu direito. Não, eu não aceitaria ficar na reserva? Não, na reserva não. Banco sempre. Pô, eu era centroavante, mas eu jogava com 10 e com a faixa. Quando você era contratado, tinha especificamente uma cláusula que dizia que você teria que ser titular o tempo todo? Não, mas o meu salário era o maior. Não, independe. Meu salário era o maior. Outra vez você não me responde porque eu pergunto. Você quer falar do 6x0? Não, ele não pode. 6x0 Sabe por que o Jair não pode falar negócio de reserva? Porque nunca foi. Nunca foi, né? Nunca foi, pô. Desculpa. Nunca foi, pô. Pra gente não faz assim com ele, pelo amor de Deus. Pra gente Nós temos aqui pra você dar outra aula, não essa, pô. Você nunca foi reserva? Nunca. Ah, calma aí. Nunca. Na seleção nunca. Com o Saldanha que eu tive. Do Saldanha? Saldanha era Félix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e Rildo. Piazza e Gerson. Jairzinho, Pelé, Tostão e Edu. A seleção campeã do mundo. Tricampeã do mundo. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo e Gerson. Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. Obrigado. Pô, brincadeira, hein? Aquele 6x0 foi de 81? Flamengo? Aquilo foi uma outra história que eu não quero falar, que tem muita gente que já morreu e se envolveu naquilo ali. 6x0 ou 6x1? 6x0. Você tava, 6x0, né? 6x0 ou 6x1? Não, foi 6x0. 6x0. Quem que fez 3 gols? Não, isso aí é de 72. Eu tô te perguntando quem fez 3 gols, quem fez um de letra? De letra foi brincadeira. E os caras pediam pra parar. Quem é que fez 3 gols? E quem é que um lateral esquerdo que veio do Olaria chamado Mineiro, eu fiquei com pena dele, que o Zequinha fez com ele. Tem nem imagem disso. E quem pediu pra parar? Não tem nem imagem disso. E não tem imagem, rapaz. Tem imagem, lá no canal 7. É verdade, você tem razão, não tem imagem mesmo, que os caras jogaram lá na ponte. Na ponte Rio de Niterói, jogaram lá de cima para a temperatura e o mar levar, poxa. Verdade, você está certo. Assim como o Jairzinho, você também considera o Flamengo o maior rival do Botafogo? Olha, eu vou falar, eu sou de uma geração que batia demais no Flamengo. Sinceramente. Eu até brinco com o Zico até hoje. Eu sou de uma geração que batia demais no Flamengo.
Eu acho o Flamengo realmente... O Flamengo e o Botafogo sempre foi o maior clássico. Depois do advento Eurico Miranda, o Eurico Miranda quis transformar Vasco e Flamengo como a maior rivalidade. Mas eu estou de uma época que o Manga dizia, que foi outra emoção que eu tive quando eu conheci o Manga, Ailton Correia de Arruda, o Manga dizia que gastava o bicho na sexta-feira. E era verdade. Dizia, não, ele gastava. Gastava. Eu brincava muito com o Léo. Eu presenciei diversas vezes. Então, e compartilhei com ele também, né? Cara, eu gosto da falando, cara que o Jairzinho falando a verdade. Faz, olha isso. Verdade, ele não está mentindo. Ele fala ele está falando a verdade. Cara. Eu gosto disso. Impressionante. Mas é verdade, o que eu estou falando aqui não tem nenhuma mentira. Eu agradeço a Deus todo dia, a memória que eu tenho. A minha mulher que fala para mim, você esquece tudo, mas não esquece o jogo do Botafogo. Gostei dessa. Então, ela marca... no outro dia ela falou, a minha filha, ela foi para a Europa, para a casa do tio dela, meu cunhado mora lá. Sabe que ela foi? Ela foi sábado. Falou, mas eu vou voltar dia 28, que tem jogo com o Goiás. Eu fui no período que o Botafogo não joga no Rio. Então, é a minha memória de Botafogo. Então, eu me lembro disso aqui. Porque isso aqui era o cara reverenciava, cara. Esse cara, para mim, era o... Pô, então, a rivalidade sempre foi Botafogo. Você que é culpado. Sempre foi Botafogo e Flamengo. O Eurico Miranda quis transformar essa rivalidade entre Vasco e Flamengo até verdade. De maneira inteligente. Vasco é uma grande torcida também, merece o nosso respeito. Mas no geral, botando tudo no liquidificador, toda a história, você acha realmente que o Botafogo e Flamengo é maior. Se você tem um jogo do Senta de 44, que o Flamengo sentou em campo, que isso ninguém fala. Então, a rivalidade Botafogo e Flamengo, eu só não gosto de violência, de briga de torcida. Sim. Eu sou da rivalidade saudável, da brincadeira, da gozação, da faixa de 6-0. Não sou da violência. Mas, infelizmente, as pessoas levam para a violência. Mas é o grande rival do Botafogo, é o Flamengo. E o flamenguista sabe disso e eles falam para mim. Os mais novos, nem tanto, mas o pessoal da minha geração, o Zico fala comigo, o Jorge Elal, quando me... Agora ele está um pouco mais idoso, mas falava comigo. Ou os rubro-negros, que tenho muitos amigos rubro-negros, que o futebol te faz amigo, mas sempre, nunca escondi que sou Botafogo, sempre fala para mim, porra, eu tinha uma bronca daquele time de Rogério, Roberto, Jairzinho, Paulo Sérgio, falavam isso, e falam até hoje. O Zico disse outro dia numa entrevista, e toda vez que ele me conta, ele fala, ele tinha raiva do Botafogo, porque ele apanhava demais do Botafogo, mas não é uma raiva que ele tem, mas ele torceu para o Botafogo na final de 90, porque o Edu era técnico. Não, para tomar com o futebol. Futebol é bacana por isso. Entendeu? Maravilha. Mas é uma rivalidade que eu digo saudável. Eu saí pé da vida quando perdeu o Flamengo 2-1, não porque perdeu para o Flamengo, pela maneira como o Botafogo jogou. Entendeu? Entendi. Como perdeu também em 2007, eu ganhei mais 2008 do Flamengo. e 2009. Opa. 7, 8, 9. Chama o Djalma Beltrame. Chama o Djalma Beltrame, que é o que ele fez com o Dodô em 2007. Olha. Esses erros acontecem. Mas sempre a favor do Flamengo. Calma aí. Sempre a favor do Flamengo. Falamos de 89 aqui, daquele como é que é? A mão divina. Pelo amor de Deus. Uma vez. Ele tem tudo preparado para te responder. Porra. E que você não tem para responder. É porque a gente não tem mais tempo, senão eu ia falar de 95 também. Aquele jogo da Comembol também, aquilo ali. Em 95, o Flamengo quis levar o jogo para Fortaleza. Aí levou o jogo para Fortaleza. Tomaram de 3-1. E era para tomar demais. Pediram para parar também. O problema é que tomou... Vai devagar, Valdir. Não é assim não, pô. Pediram para parar. Vai sair do ar, pô, dessa maneira. Em 95 pediram para parar. Pô, Valdir, cara, é maravilhoso estar com você aqui. Eu queria muito agradecer a sua presença nessas 2 quartas-feiras. Pô, falar... Cara, para mim, como jornalista, é muito enriquecedor ouvir essas histórias. Eu gosto sempre de ouvir histórias. Muito, muito mesmo. Eu comecei ouvindo histórias assim com meu pai, quando eu era criança. E aí eu tive vontade de ser jornalista, porque jornalista é isso, cara. Você tem que ouvir e contar histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias. Não, eu sinceramente, uma coisa que eu gosto é de contar história. Você viu que eu conto história aqui. É maravilhoso. Não ofendo ninguém, não ataco ninguém, respeito todo mundo. Mas quando eu recebi o convite seu, eu falei, Jairzinho? Pô, pelo amor de Deus, claro que eu vou. E fiquei muito feliz, primeiro com o convite. Só poder ficar numa mesa ao lado do Jair, para mim isso não tem preço. O cara que eu admiro, vou admirar para sempre. Vai enriquecer muito o nosso programa. Hein? Com certeza. E maravilhoso. Poder falar de histórias do Botafogo, do Jairzinho, que eu acompanhei, primeiro como torcedor,
depois ficar como profissional. Então, e uma hora vai ver aí a outra geração, filho dele, que eu tive o prazer de conviver, sou amigo até hoje do Jair, um baita treinador, que um dia ainda vai voltar para o Botafogo, que, com todo respeito a onde ele está trabalhando hoje, mas ele tem um patamar muito alto para trabalhar em qualquer time de Série A, mas com o momento vai chegar que ele é jovem. A hora dele vai chegar. Eu não tenho palavras para expressar minha alegria de poder estar ao lado do Jair, que é uma pessoa que eu adoro, tenho o maior carinho por ele, foi meu ídolo de infância, meu ídolo, sabe? Com todo respeito ao Pelé, Garrincha, que foram também fantásticos, mas eu não... O Garrincha eu era muito menino, e o Pelé eu tenho só um respeito e admiração, mas meu ídolo mesmo foi esse aqui. Show de bola, Valdir. Jairzinho, obrigado, tá? Espero que você tenha gostado do convidado. As palavras estão faltando aqui, estou engasgado aqui. Show de bola, Valdir. Obrigado, Jair. Obrigado pelo convite, por poder privar da sua amizade. Obrigado. E poder eu que agradeço por ser seu amigo. Estar ao seu lado. Eu que agradeço a você, porque foi uma das coisas mais maravilhosas. Eu disse para minha mulher hoje, hoje eu estou feliz da vida. Eu vou no canal do Jairzinho. Para mim, não tem preço isso. Eu estou emocionado de estar aqui. Aí. Não, e agradecer a você por ser... Justamente, você é um cara muito inteligente. Eu fico feliz de proporcionar uns caras que têm um repertório de conhecimento da realidade do futebol brasileiro. Olha aí. E o Valdir é um deles. Agora Show de bola, Valdir. Obrigado, Jair. Agora eu que fiquei com a voz aqui engasgada, embargada de ter recebido esse elogio. Galera, quarta que vem tem mais, às 18 horas. Muito obrigado pela audiência. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do site de apostas no YouTube. Para você que ainda não assistiu no Olho do Furacão, assista, curta, compartilhe, ative o sininho, mande a sua mensagem. Queria agradecer a todo mundo que não perde o tempo, né? Ver essa aula de futebol, que é com o Jairzinho aqui, o nosso programa, fica com o seu tempo lá no seu computador, no seu smartphone. Queria agradecer. Beleza, galera? E quarta que vem tem mais um convidado. Tudo bem? Grande abraço e tudo de bom até quarta às 18 horas.